Olá, recentemente publiquei no site J um artigo de minha autoria em que discuto as competências do CNJ. Na verdade, o uso dessas competências, a forma como o próprio CNJ se atribuiu competências. Eu uso como fundo a criação de uma polícia judicial, né, que por meio de resoluções do CNJ, resolução do CNJ, e eu discuto mais amplamente as funções do CNJ. Bom, basicamente a questão é a seguinte: o CNJ ele foi criado na Emenda Constitucional 45 como um órgão de controle externo do judiciário, controle das atividades dos juízes, né? Da correição das atividades dos juízes. Essa é a função que a Constituição lhe deu e dessas funções, segundo eu entendo, o CNJ não poderia transbordar. É um dos princípios assim essenciais, basilares de qualquer administração, é de que quem controla não administra. Só que, com o passar dos anos, o CNJ começou a tomar uma forma e adotar posturas de administrador do Poder Judiciário, como se ele fosse um órgão de cúpula do Poder Judiciário, né? E isso, na minha visão, na forma como eu entendo, não está albergado na Constituição. A Constituição não deu essa atribuição ao CNJ. O CNJ não é um órgão de administração superior do Poder Judiciário. Até porque, administrativamente, o Poder Judiciário não é uno. A jurisdição é una. A jurisdição é una. Mas o Poder Judiciário não é uno. Nós temos Poder Judiciário nos estados e na União. Existem diferenças de divisões administrativas entre os tribunais, competências e também o necessário respeito ao Pacto Federativo. Algumas matérias devem ser dispostas em leis dos estados ou da União, dependendo do tribunal. E na esteira desse costume que o CNJ passou a ter, ele começou a adotar resoluções determinando comportamentos administrativos a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive nesse ponto, violando a própria autonomia do judiciário, que é exercida por seus tribunais. É assim que está na Constituição. O CNJ é um órgão administrativo, ele não é tribunal, né? Então, nesse ponto, o CNJ transborda e muito as competências que a Constituição lhe deu. Mas assim, é aquele velho ditado, né? O uso do cachimbo faz a boca torta. E quanto mais se faz, e há anos o CNJ faz isso, dispondo sobre remuneração, e aí na esteira, não foi sobre isso que eu escrevi, mas na esteira o CNMP faz a mesma coisa, dispõe sobre remunerações dos seus abrangidos, né, basicamente juízes, no caso do CNMP, os membros do Ministério Público, dispõe sobre algumas coisas muito recentes. Agora, por exemplo, partiu do CNJ uma determinação que os juízes, no uso da jurisdição, coisa que o CNJ não tem, tá certo que o CNJ é composto na sua maioria por juízes, mas assentado no CNJ, eles não atuam, eles não exercem jurisdição, eles estão atuando numa função administrativa e não jurisdicional. Aí veio o CNJ determinando a juízes
que atuem judicialmente na questão de menores, nas manifestações recentemente agora, contra as eleições, a questão da discussão do sistema eleitoral, se o sistema eleitoral é ou não válido, e coisa que nós não vamos discutir aqui, não é o nosso objetivo. Mas nessas manifestações, partiu do CNJ, um órgão administrativo, uma determinação a juízes que exerçam jurisdição, né? Também a criação da Polícia Judicial é um absurdo, porque um órgão administrativo não pode dispor sobre matéria de lei. E ele modifica atribuições de cargos que foram desenhados, foram determinadas essas atribuições, inclusive a denominação do próprio cargo e da carreira em lei. Um ato administrativo, seja ele do Conselho ou de qualquer outro órgão administrativo judiciário, e de qualquer órgão administrativo, não se substitui à lei. Não pode fazer, às vezes, né, o CNJ não pode fazer, às vezes, do Poder Legislativo. Quer mudar um cargo, quer mudar a atribuição, inclusive o nome da carreira, entre com um projeto de lei e obtenha essa aprovação. Inclusive, não pode o CNJ, que é um órgão federal, dispor sobre carreiras de tribunais estaduais. Isso é violação do Pacto Federativo, ignora completamente essa cláusula pétrea constitucional, né? Repito, o Poder Judiciário, administrativamente, ele não é uno, ele só a jurisdição é una no Brasil, tá certo? Também há invasão de competências dos tribunais. Repito, a Constituição é clara, a autonomia administrativa do Poder Judiciário é exercida por meio de seus tribunais e não por órgãos administrativos, mesmo que compostos por juízes, né? E, para concluir, o meu entendimento, e esse é o expresso, é o entendimento que eu expresso nesse meu artigo publicado no site J, e eu repito, o nome do artigo é Qual a função do CNJ mesmo? E o link para o acesso a esse artigo está na descrição desse vídeo. Eu trago a reflexão, eu provoco a reflexão dos meus colegas juristas, né, ou de quem quer que tenha condição de entender a matéria ou queira se aprofundar na matéria. Estou aberto a críticas e a discussões sobre o tema, mas eu repito, eu acho que por tanto fazer, por tanto tempo, e não ter nenhuma reprimenda, e eu acho que também pelo hábito do juiz decidir e os outros cumprirem, e ele se sentir no assento num conselho CNJ como se ele estivesse num plenário de um tribunal, os juízes têm extrapolado as suas funções quando exercem a atividade administrativa no CNJ. É isso, meus amigos, e agradeço pela leitura, se vocês me honrarem com a leitura desse meu artigo, e também com críticas, sugestões e o engrandecimento do conhecimento por meio da dialética. Um abraço.